Hola, ¿qué tal, chicos y chicas? Sean bienvenidos a nuestra clase de língua espanhola. Aqui com vocês, professora Estefânia. Vamos ver o que nós vamos aprender hoje, os objetivos. Vamos lá? Quais são os objetivos da nossa aula? Compreender os verbos de câmbio e suas funções dentro do texto. Reconhecer os efeitos de sentidos decorrentes do uso dos verbos de câmbio e compreender a influência do cinema como arte formadora de opinião. Vamos entonces, vamos a seguir, vamos a reflexionar. Al cinema. ¿Crees que el cine es importante como constructor de la realidad, creador de tendencias, o sea, influi em todos os aspectos da vida? E aí, o que vocês acreditam? O que vocês pensam sobre o cinema, sobre o filme? Ele constrói ideias, realidade, tendências. Quando vocês assistem um filme, vocês estão lá, vocês chegaram de um jeito e saíram de outro. Já pensaram, observaram uma roupa, puxa, eu gostei daquela roupa. Ou uma atitude de um personagem, ou mostra uma realidade que fala, puxa, eu nunca pensei nisso, não é verdade? Então, vamos a seguir? Aquí vamos a pensar. La influencia del cine puede divertirse en las modas y costumbres y también se ven reflejados en ciertos acontecimientos políticos y económicos de un país. Es importante como constructor de la realidad, estructurando y organizando conocimientos y significaciones para la audiencia, creando mundos ideales a los que todos querem aspirar, pero não podem ascender. Então é isso, gente. O cinema é a arte e cultura, exatamente. Então é lógico, ele tem a tendência, assim, da moda, do estilo das pessoas, dos costumes. A gente pode assistir um filme e compreender a questão dos costumes de um país diferente. Tem um filme chamado, ele é bem interessante, Casamento de Grego, e é um choque assim de realidades das pessoas estadunidenses com os mexicanos. Um vai casar com duas realidades diferentes, vão se casar. Aí tem o choque da família e da cultura. Então ele ele constrói essa realidade, ele nos mostra as várias realidades, certo? Ok? Então, cinema é cultura. Vamos a ver. Aqui, já que estamos falando sobre a influência do cinema, a pergunta é: que películas has visto que te has puesto a pensar sobre a realidade? Que filme você já viu que te deixou pensando sobre a realidade? Que até mudou o seu jeito de pensar? Vamos a ver? Agora é com vocês, a resposta é pessoal. Até daqui a pouco.
E aí, chicos e chicas, pensaram em algum filme? Porque filme é isso, gente. Não existe. Você senta para assistir um filme e levanta e está com o mesmo pensamento, então tem que assistir o filme novamente. Porque alguma coisa vai mudar dentro da gente, alguma percepção. Vamos a ver? Aqui, ó, resposta pessoal. La película Mar Adentro, sobre un hombre que lleva casi 30 años encerrado en su cuerpo, postrado en una cama al cuidado de su familia. Desde entonces queda tetrapléjico y su único deseo es terminar con su vida. Me hice a pensar en el otro y no juzgar las personas entre el cierto o errado. Ah, chicos, aqui é certo, faltou uma letrinha aí. Ou errado, ser empático, tá? Então, esse filme, gente, Mar Adentro, convido vocês para assistirem, o Javier Bardem, um homem que, né, ele dá um mergulho, bate a cabeça, fica tetraplégico. E ele fica ali naquela questão de, ai, não quero viver, e o filme se enrola, se envolve em tudo isso, em todo esse tema. Bom, o que aconteceu comigo? Eu fiquei pensando, né, no que ele estava passando e o que seriam as outras pessoas em ficar julgando entre o certo e o errado, ok? Mas a resposta é pessoal. Vamos a seguir? ¿Conoces estes personajes? Miren, ¿quién es este personaje? ¿Quién es esa pessoa? En ningún momento me puse triste por no trabajar con Spielberg. Él me enseñó el guión y le dije que no lo podía hacer. Tá? Ele falou, em nenhum momento eu fiquei triste por não trabalhar com ele. Ele me ensinou o guião, me disse como podia ser, né? Me ensinou a ser um ator, me ensinou a ser um diretor. Quem é? É isto mesmo, Javier Bardem, tá? O que está lá no filme Mar Adentro, tá? E o diretor também. E agora? Ha llegado a ser el director de cine más famoso fuera de nuestras fronteras. Está dizendo que ele chegou a ser o diretor mais famoso fora das fronteiras, né? Fora do país dele. Quem é esse? Vamos a conhecer? Este é Pedro Almodóvar, um diretor muito famoso, muito conhecido, tem excelentes filmes aí para que vocês podem assistir. Volver, um filme que eu gostei, eu já assisti todos, mas o Volver é bem interessante também. Tem o último, não o último, mas os mais novos aí, A Pele que Habito, muito bom também. Extremamente crítico. Bueno, agora vamos analisar a língua. Em nenhum momento me puse triste. Então veja, em nenhum momento me puse. Que verbo é esse? Verbo de cambio, poner-se. Um câmbio involuntário e transitório. Estou dizendo, em nenhum momento eu fiquei triste. Me puse, são verbos de espanhol. Tem como eu traduzir assim exatamente para a língua portuguesa. Mas o me puse é assim, eu fiquei triste, eu não queria, fiquei, mas eu não vou ficar para sempre. Então, por isso que é involuntário e transitório. Ha llegado a ser el director de cine mais famoso. O verbo de cambio, llegar a ser. Um câmbio total considerado positivo, né? Ele mudou, uma mudança total considerada positivo. Cheguei a ser o diretor mais famoso. Bueno, que são isso? Que é isto? Llegar a ser e poner-se. São verbos de cambio, tá? Os verbos de cambio são aqueles que expressam cambios voluntários ou involuntários. Aspecto físico, de carácter, profissão, ideologia, estado de ânimo, etc. E que afetam temporalmente ou permanentemente, tá? Então, gente, são mudanças voluntárias e involuntárias de caráter, de profissão, de como que eu estou hoje, do humor, tá? E em língua espanhola, quando a gente quer expressar essas mudanças, usamos os verbos de cambio, certo? Aqui, vamos a conhecerlos. Poner-se mais adjetivo. Esta mañana me ha puesto nervioso. Cambio involuntário e transitório. Essa manhã fiquei nervosa, tá? Como eu falei.
Involuntário, porque eu não queria, mas também transitório, não vou ficar o dia todo. Volverse, não vou ficar a vida inteira, né? Volverse mais adjetivo. Mi amigo se ha vuelto muy avaricioso, assim. Ah, aquela pessoa que gosta muito de ter, seguro, aquilo. Esse é meu. Isso mesmo. É um câmbio total e duradeiro. Quando eu coloco volver-se, é aquela mudança total e vai demorar um pouco aí para não ser mais avaricioso. Aí depois nós temos a ser mais adjetivo, mais substantivo. Pode ser com adjetivo ou substantivo, ¿sí? Mi hermano se ha hecho protestante, é um câmbio total e voluntário, né? O meu irmão agora é protestante, ele ficou protestante, ele não era. Então é uma mudança total e voluntária, ela decidiu ser protestante. Depois, llegar a ser mais substantivo. Los hermanos de Carlos llegaron a ser doutores, tá? Os irmãos do Carlos chegaram a ser doutores. É uma mudança gradual, não é de um dia para o outro que a pessoa ela se torna doutor, né? Ela vai fazer faculdade, depois ela faz mestrado, depois ela vai para o doutorado, então é uma mudança gradual, certo? Convertir-se em mais substantivo. Helio e elo se convertiu em água, né? O gelo se converteu em água. Então, é uma mudança duradeiro para sempre e gradual, né? Só se colocar o gelo lá no sol, ele vai ficar água. Quedar-se mais adjetivo, mais particípio. Mi amigo se quedou surpreendido com a notícia. Uma mudança também gradual. Eu tô lá, daí recebo uma notícia e fico, não acredito. Certo? Então, aqui os verbos de câmbio. Quando eu coloco adjetivo, pode ser adjetivo ou particípio, ok? E agora vamos para nossa atividade 2. Lê o fragmento sobre a atriz Aitana Sánchez. Identifique o verbo de câmbio e explícalo. Então, vamos ver aqui o fragmento sobre a atriz. Quando me converti, é ela que está falando. Quando me converti em la primeira diretora de la Academia del Cine Español, pensé en todas las mujeres que han luchado por la igualdad. Ah? Certo? Então, agora com vocês, identifiquem aí o verbo de câmbio e expliquem. Certo? Até daqui a pouco.
E aí, chicos e chicas, encontraram o verbo de câmbio? Vamos ler novamente? Cuando me convertí en la primera directora de la Academia del Cine Español, pensé en todas as mulheres que han luchado por la igualdad. Também um depoimento bonito, né? Importante para nós aqui em nossa sociedade. As mulheres, quando ela ficou a primeira, se converteu em a primeira diretora, ela pensou em todas as mulheres que lutam ou lutaram por igualdade, ok? Vamos ver agora qual que é o verbo de câmbio? Tranquilo, né? Verbo convertir-se. Exatamente, quando me converti. Vamos explicar sobre ele? É uma mudança duradeira e gradual. Ela vai durar, né? E ela é gradual exatamente, porque ela teve um processo para chegar a ser uma diretora de cinema. Ok? Não foi de um dia para o outro. De acordo? Agora vamos para nossa atividade 3. Substitui as formas ser ou estar por um verbo de câmbio, tá? Então, todas essas frases aqui, elas estão conjugadas com o verbo estar e ser. Como que eu vou convertê-las com o verbo de câmbio? Qual será que está mais de acordo? Daí vocês têm que lembrar do que eu expliquei lá, do convertir-se, chegar a ser, poner-se, né? Poner-se não é duradouro, para sempre, né? Ele é algo que é involuntário e eu não vou ficar para sempre naquele estado de ânimo, tá? Então, pense nessas características dos verbos de câmbio, tá bom? Primeira frase, aqui tá tudo mas é 1, 2, 3 e 4. Foi um erro de digitação. Olhem lá. Sergio, vou para o espanhol agora. Sergio está nervioso porque tiene que ir al dentista. Karen es viuda, su marido murió hace años. Sabes que ahora Elías es budista. Este chico es famoso por un anuncio de una agencia de viaje. Certo, chicos e chicas? Agora é com vocês. Até daqui a pouco.
E aí, chicos e chicas, ficou muito difícil, tranquilo? Substituíram a forma ser e estar pelos verbos de câmbio? Vamos ver como que ficou? Sergio está nervioso porque tiene que ir al dentista. Sergio se ha puesto muy nervioso. Exatamente. Ele não estava e ficou. Karen es viuda, su marido murió hace años. Karen se quedó viuda. Viuda é viúva. Sabes que ahora Elías es budista. Elías se ha convertido al budismo. Este chico es famoso por un anuncio. Este chico se ha hecho famoso. Entonces, se ha puesto, se quedó, se ha convertido, se ha hecho. Chicos, vamos a ver o que nosotros aprendimos hoje. O que aprendemos? Observamos e entendemos os verbos de câmbio e suas funções dentro do texto. Compreendemos que os verbos de câmbio expressam mudanças em diferentes aspectos da vida, profissão, religião, ideologia, física, humor, estado de ânimo. E verificamos a influência do cinema como arte formadora de opinião. Ok? Aqui as nossas referências e terminamos a nossa aula. Então, chicos, hasta la próxima clase.